O direito internacional do meio ambiente ganha algum destaque no âmbito internacional a partir dos anos 70. Até lá, nós temos uma história de oposição entre o modo como os europeus se relacionavam com o ecossistema, com o meio ambiente, e aquele modo como as chamadas populações originárias das Américas, da África e, em certa medida, também da Ásia, lidavam com o meio ambiente, com os recursos naturais, com o modo de estar na natureza, né? Normalmente, usando a natureza, óbvio, como fonte de recursos para sua alimentação, para sua vestimenta, para sua subsistência, mas sem explorar, sem arruinar aquele ambiente onde vivia-se. Tanto que, depois de um tempo, quando já não havia mais condição de alimentação e de proteção para todos os membros daquela comunidade, essas comunidades nômades acabavam mudando de espaço, deixando a natureza, então, se recompor, deixando que acontecesse entre aquela comunidade e a realidade da natureza uma recomposição mínima das suas condições. Esse modo como os povos tradicionais aqui das Américas e, de outro lado, os povos africanos lidam com a natureza é um modo bastante diferente do modo como os europeus se acostumaram a lidar com a natureza, explorando-a o máximo possível, vendo na natureza uma fonte inesgotável de recursos e, quando já não há mais riquezas a serem retiradas do solo europeu, buscam-se novas áreas onde proceder ao mesmo modo de exploração. Em certa medida, nós, no continente americano, acabamos, de algum modo, reproduzindo, depois da independência, esse modo de relacionamento com a natureza. Isso vai começar a ter uma preocupação internacional no início do século XX, porque ali nós temos algumas situações em que os estados vão perceber pela primeira vez que colocar em risco a natureza naquela comunidade poderia significar, e significava, na maior parte das vezes, uma circunstância de produzir efeitos no território do estado vizinho. Então, se eu exploro uma certa atividade econômica, ou se eu, de algum modo, desequilibro o meio ambiente, desequilibro o ecossistema numa região de fronteira, muitas vezes os efeitos daquilo que eu coloco no meio ambiente, seja porque despejei nas águas algum produto químico que é, de algum modo, nefasto para o meio ambiente, seja porque eu expeli no ar atmosférico gases que criam alguma dificuldade de respiração ou alguma dificuldade de, enfim, manutenção do equilíbrio ecossistêmico, seja porque ainda, ao devastar, por exemplo, uma área grande na região de fronteira, os animais, por hipótese, fogem para o território do estado vizinho de forma antecipada, se é uma espécie nômade, por exemplo, ou vão em grande número fugindo daquela região, e isso leva a um desequilíbrio potencial daquele ecossistema que não tivesse acontecido por culpa do estado vizinho, aquele desmatamento, aquele incêndio, seja lá qual for a circunstância, o ecossistema do estado vizinho não teria sido afetado de algum modo. Então, há alguns casos, como o caso da Fundação Smelter, que é um caso que opõe
em arbitragem, não é numa corte internacional, é em arbitragem, os Estados Unidos e o Canadá, por conta da poluição que essa fundição, né, portanto, uma atividade empresarial que lida com produtos, como é que eu vou dizer, produtos metálicos, né, metais, e, portanto, metais normalmente são bastante poluentes, acaba gerando no território do estado vizinho uma situação complexa que é analisada por uma arbitragem e, além desse caso, há outros dois que são apontados pela doutrina como casos, vamos dizer assim, da pré-história do direito internacional do meio ambiente, como o caso do Estreito de Corfu, que opõe estados relativamente ao modo como cada um deles lida com o ambiente. E a circunstância de eu conseguir comprovar que o meu vizinho agiu de forma culposa, ou às vezes até dolosa, poluindo o meio ambiente, não fiscalizando a entidade privada, como é o caso da empresa, da Fundação Smelter, Fundição Smelter, perdão. Isso tudo leva, então, a uma pré-história, como eu ia dizendo, do direito internacional do meio ambiente, porque, de fato, se responsabiliza o Estado onde o ato, o fato danoso se verificou, em benefício do Estado que tinha sofrido as consequências da atuação indevida daquele Estado. Ah, mas o Estado não tinha nada com isso, foi a empresa. Não, a empresa deveria ter sido, pelo menos, fiscalizada pelo Estado relativamente àquilo que ela expele para o meio ambiente, daquilo que ela despeja no meio ambiente, e isso tudo, então, foi reconhecido nessa proto-história, nessa pré-história do direito internacional do meio ambiente. E, a partir dali, uma série de tratados internacionais vão sendo firmados com objetos, muitas vezes, bem específicos, como é o caso, por exemplo, de algumas espécies animais que já se encontravam em extinção ou ameaçadas de extinção, e que os estados, então, assumem compromissos uns relativamente aos outros para adotar medidas que levem, por exemplo, à diminuição da caça daquela espécie ou à diminuição da pesca daquela espécie aquática, etc., etc. E isso tudo sempre no intuito de manter o equilíbrio daquele ecossistema que está ali ameaçado, porque, obviamente, quando diminuo o número de membros de uma certa população animal, por exemplo, aqueles que são os seus predadores ficam numa situação complicada, porque já não tem mais alimento suficiente para toda a população e morrem de fome, ou buscam outras espécies, e isso pode levar a um desequilíbrio ecossistêmico. Por outro lado, aqueles que estão abaixo daquela espécie no ambiente, né, nessa cadeia alimentar, acabam se proliferando muito mais, acaba havendo um aumento populacional, e esses animais, por exemplo, se são herbívoros, levam a um desequilíbrio da vegetação. Então, há uma série de problemas que se colocam a partir dessas circunstâncias relacionadas com o meio ambiente, e os estados começam, então, a se preocupar com essa realidade. A preocupação com essa realidade leva a uma realidade bastante diversa, a uma realidade em que os estados, muitas vezes, aceitam algumas dessas normas, mas não todas, né? E essa proliferação de tratados internacionais sobre assuntos os mais variados, como, por exemplo, como é que se deve proceder
por exemplo, na construção de uma hidrelétrica, ou num aspecto vinculado à exploração de energia atômica, para nós ficarmos apenas no campo energético, tudo isso vai sendo, aos poucos, regulado pelos estados, mas de uma forma muito pouco ordenada. É algo que o problema surgiu, vamos resolver esse problema, vamos negociar um assunto, vamos fazer algo aqui para tentar tapar esse buraco. No fundo, há uma certa descoordenação na atuação em proteção ao meio ambiente, que se explica também por uma circunstância, e eu já trago essa informação de modo quase, na verdade, de modo destacado, né? Porque, de fato, nós temos uma realidade diferenciada no âmbito do direito internacional do meio ambiente, porque não existe, ao contrário do que acontece com outras áreas da atividade humana, não vai existir, até hoje, uma organização internacional que se encarregue da proteção do meio ambiente. Para termos de saúde, nós temos a OMS, por exemplo. Para termos de, sei lá, agricultura, nós temos a FAO. Mas o meio ambiente não está sob o cuidado exclusivo de uma organização internacional criada pelos Estados para essa finalidade e apenas para essa finalidade. Isso demonstra uma dificuldade dos Estados em atingir o consenso, justamente porque os interesses são muito díspares, são muito diferenciados nesse tema. Além disso, e dada essa circunstância de não haver uma organização internacional que se ocupe exclusivamente desse assunto, a Organização das Nações Unidas acabou assumindo esse papel de proteção do meio ambiente por entender que isso tem uma vinculação com a paz e a segurança internacionais, num sentido bastante amplo. E por isso, em 1972, é convocada uma conferência internacional. Conferência, como nós vimos, é uma palavra que designa uma reunião de estados para tratar de um assunto especial, convocada, quer por um estado, quer por uma organização internacional. A conferência de 1972 se realiza em Estocolmo, na Suécia, e é uma conferência que vai discutir assuntos relacionados ao meio ambiente humano. Né? Essa conferência de 72 em Estocolmo é gerenciada pela pela ONU. E o que isso significa? Que a ONU ela tem por trás da conferência, que é sediada pela Suécia, mas a ONU está por trás. Ela é que vai elaborar, vamos dizer assim, os relatórios que vão ser discutidos e analisados na conferência, ela é que vai preparar o texto de um produto que talvez pudesse ser um tratado internacional. Nós vamos ver que isso não acontece, de fato, não houve consenso entre os estados, não se aprova na Conferência de Estocolmo nenhum tratado internacional. O que se aprova em Estocolmo é um conjunto de princípios sobre direito internacional do meio ambiente, e o principal destes é justamente o princípio relacionado à ideia de um desenvolvimento sustentável. Porque o que se verificou de forma muito intensa durante a Conferência de Estocolmo foi uma oposição de dois grupos de estados, grupos que hoje nós chamamos de estados desenvolvidos de um lado e estados em desenvolvimento de outro lado, e esses estados se opuseram, sobretudo porque tinham uma dificuldade de aceitar algumas premissas que o outro grupo usava. Então,
por exemplo, os estados em desenvolvimento, aqueles que hoje nós chamamos de estados em desenvolvimento, mas que na época ainda eram chamados de estados do terceiro mundo, né, países de terceiro mundo, eles objetam a tentativa que os estados de primeiro e, em certa medida, também os de segundo mundo queriam, vamos dizer assim, aprovar, que era uma limitação à exploração industrial, justamente para evitar a sobrecarga de poluição no meio ambiente. Nesse período histórico, nós tínhamos problemas seríssimos na atividade industrial. A indústria era muito pouco cuidadosa com a emissão de poluentes, né? Talvez vocês não se lembrem, talvez um ou outro mais velho possa se lembrar disso, mas nos anos 80, por exemplo, aqui no Brasil, em Cubatão, na cidade de Cubatão, aqui no litoral paulista, né? Uma cidade que fica ali na encosta da Serra do Mar, que é uma cidade basicamente industrial nessa época, nós assistimos a um número alarmante de casos, por exemplo, de nascimento de crianças com má formação congênita, decorrência da poluição. Além disso, um número bastante elevado de devastação da Mata Atlântica na região da Serra do Mar. E as tentativas de replantio dessa região, capitaneada sobretudo pelo governo do estado de São Paulo, eram muito dificultadas por uma circunstância geográfica. Você ter acesso àquela região onde há uma mata mais fechada era muito complicado. E por isso, fazer um replantio a partir de mudas era caro, era complicado e tinha pouco efeito prático. Além disso, a tentativa que se pensou e que se utilizou no primeiro momento de sobrevoar a região e jogar sementes de árvores, de plantas nativas da Mata Atlântica naquela região, também não funcionou, porque as sementes eram muito leves e com o vento aquilo era espalhado para outra região. Além disso, os animais muitas vezes se alimentavam dessa semente que não aderia, não chegava sequer a aderir ao solo. Então, o que se fez? As universidades aqui do estado de São Paulo, a USP, a Unicamp, a Unesp, em pesquisas na área de botânica, na área de agronomia, na área de ciências biológicas, desenvolveu uma espécie de uma gelatina que era, além de tudo, bastante nutritiva para aquela semente e para o solo onde aquilo fosse cair. Aquilo deixava a semente, que ficava ali dentro dessa bola de gelatina, mais pesada, né? E com isso, a hora que caía no solo, aquilo se espalhava, aquela geleia, aquela gelatina, se misturava com a terra e aquilo era mais facilmente amalgamado ao solo e houve o replantio com muito sucesso de uma região larga da Serra do Mar. Isso foi uma das medidas que o Estado adotou. A outra foi uma fiscalização bastante intensa das chaminés das indústrias, impedindo que fossem lançados ao ar atmosférico gases poluentes, né? Você coloca filtros nessas chaminés, você usa técnicas que eram sempre mais caras e diminuíam a margem de lucro do empresário, que ele não queria, portanto, fazer, mas que, na medida em que se tornou lei, aquilo se tornou obrigatório, eles, então, conseguem estabelecer
um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade ambiental. Dei o exemplo de Cubatão, mas isso se viu em várias partes do mundo. Dei o exemplo de Cubatão pelo simples fato de ser mais próximo de nós, né? Mas é uma adoção de política pública decorrente da percepção pelos estados de que ou nós fazíamos alguma coisa ou o mundo podia se tornar insustentável. A quantidade de poluição que era lançada à atmosfera gerava, de um lado, um número bastante elevado de doenças e de problemas até congênitos para as crianças que iam nascendo, então, má formação de fetos decorrentes do excesso de poluição, atingimento da população animal, né, dos membros de grupos animais que viviam naquelas regiões e que mantinham, de algum modo, o ecossistema equilibrado, atingimento da vida vegetal, né, do reino vegetal, por exemplo, com a chuva ácida, os gases que eram lançados na atmosfera e que reagiam com a água, com outros componentes do ar atmosférico e geravam um ácido que nas chuvas eram lançados sobre essa cobertura vegetal e não só, também sobre as pessoas, sobre os objetos, os bens, etc. e tal, e tudo isso causando uma série de problemas para o meio ambiente. Então, se Estocolmo foi, em certa medida, um fracasso, porque nós não conseguimos chegar a um tratado que os estados assumissem como compromisso com transposição para os seus próprios ordenamentos, Estocolmo serviu, vamos dizer assim, de um grande alerta para que os estados, com base nos princípios que foram estabelecidos na Conferência de Estocolmo, criassem um modelo de preservação do meio ambiente que fosse próprio de cada nação, mas que pensasse além dos interesses daquele próprio Estado, apenas e tão somente daquele Estado, e pensassem também no interesse dos Estados vizinhos, da humanidade como um todo, e pensassem também numa ideia de prevenção e de precaução de danos ao meio ambiente, que são outros princípios importantes do direito internacional do meio ambiente. Isso, então, prepara um certo caminho. É verdade que, nesse meio tempo, a humanidade assistiu a alguns problemas bastante sérios, depois de 72, como, por exemplo, a percepção e a certeza, né, a constatação de que a camada de ozônio que existe na atmosfera estava sendo atingida pela emissão na atmosfera de gases chamados popularmente de CFCs, são clorofluorcarbonetos, são gases que têm carbonato, cloro e flúor na sua composição e que eram muito utilizados nos anos 80, princípio dos anos 90, para sprays, spray de cabelo, desodorante em spray, spray de matar barata, seja de matar inseto, seja lá que tipo de spray for, para que finalidade for, mas os sprays usavam muito esse clorofluorcarboneto, gases com clorofluorcarboneto, e esses gases é que permitiam a compressão daquele líquido para pois é, também tênis que tinham essa mesma substância naquele amortecedor. As geladeiras e os aparelhos de ar refrigerado, de ar-condicionado,
usavam o mesmo gás, porque ele é um gás compressor, todo compressor usava esse tipo de gás que era mais barato, né? Tudo isso foi sendo estudado e substituído por outros gases que não agridem tanto a camada de ozônio. O ozônio é uma composição muito rara do oxigênio, né? O oxigênio normalmente forma O2. O2 é a composição mais estável do gás oxigênio. O ozônio é uma composição diferenciada, são 3 moléculas, 3 átomos de ozônio, de oxigênio, e isso leva a uma reação com esses gases na alta atmosfera, e o ozônio vai perdendo a sua função. E qual é a função principal do ozônio? É a de filtrar o gás, perdão, o gás, ó, filtrar os raios ultravioletas que o Sol emite naturalmente, mas são raios que são nocivos para a pele dos animais e das pessoas aqui na Terra. Então, cachorro, gato, etc., e humanos com a radiação solar podem desenvolver tumores de pele, cânceres de pele, melanomas, que levam muitas vezes até a morte, e o ozônio é uma proteção natural para isso. Quando se descobre que são os CFCs que reagem com a camada de ozônio e levam a essa destruição, a criação de buracos na camada de ozônio, os homens substituem, então, a utilização desses gases por outros mais estáveis e que não reagem tanto, e com isso você tem uma recomposição, a pouco e pouco, da camada de ozônio. E isso, então, mostra que era importante que os estados continuassem nessa luta, nessa busca por preservação ambiental. Daí porque em 1992 tenha sido convocada a grande conferência sobre meio ambiente, que foi a Conferência Rio 92, né, também chamada Eco 92, uma conferência para a qual acorreram diversos estados soberanos, a maioria dos estados soberanos, e se fizeram representar por seus chefes de Estado, dada a urgência da tomada de posição relativamente ao meio ambiente. Isso é feito aqui no Brasil, então, sob a presidência da ONU, né? A ONU é a instituição que está, de novo, por trás da conferência, mas ela é sediada aqui no Brasil, e nessa conferência são assinados documentos importantes. Um dos documentos é um tratado que a gente chama, tecnicamente, de tratado quadro, os franceses chamam de tratado quadro, os americanos, os britânicos, os anglo-saxônicos, de uma forma melhor, de uma forma mais ampla, chamam de Umbrella Treaty, né, o Acordo Guarda-Chuva, é o Tratado versus o Umbrella Treaty, mas que dão a mesma ideia. Quando eu penso num quadro, eu penso na moldura, olha ali, a moldura está dada nesse tratado, a gente sabe o que os estados podem e devem fazer para a preservação do meio ambiente, mas o conteúdo pode variar ao longo do tempo. É um conteúdo que vai sendo preenchido por instrumentos autônomos, como o Protocolo de Quioto, o Acordo de Paris, etc. e tal, que vão, de alguma forma, dando a circunstâncias, ou às circunstâncias atuais de proteção do meio ambiente. E, nesse sentido, o grande avanço e a grande importância da Conferência Rio 92 foi justamente a definição desses marcos de proteção, a ideia da moldura, ou daquilo que estava sob, de qual era o alcance do guarda-chuva, e depois você vai colocando coisas embaixo do guarda-chuva para proteger da chuva, né? Então, as imagens falam por si, e a função do Tratado Quadro e a função do Tratado do Guarda-Chuva são semelhantes, quer dizer, na verdade a função é a mesma, as imagens é que são diferentes
nas línguas neolatinas e nas línguas saxônicas, mas a ideia é, como eu disse, a mesma. Essa conferência foi, então, esse grande sucesso. Ela é que permite, por exemplo, se estabelecer, como se estabeleceu recentemente, uma espécie de uma conta corrente de carbono, né? Os gases que têm o carbono na sua composição são bastante poluentes, monóxido de carbono, dióxido de carbono e outros carbonatos e carbonetos, que levam a uma degradação do meio ambiente, e por isso os estados chegaram à conclusão que era importante limitar a emissão de carbono na atmosfera. E como é que se faz isso? Para se atingir esse objetivo sem afetar o desenvolvimento econômico das nações, cria-se uma espécie de uma conta corrente, um mercado de carbono entre os estados. Então, vamos imaginar que o Brasil precisasse emitir, não sei, vai lá, X metros cúbicos de carbono máximo na atmosfera ao longo de 2020. E, por conta da pandemia, a diminuição da produção industrial, a diminuição do fluxo de veículos nas ruas, a diminuição do fluxo de aviões, etc., de queima de combustível, em todas essas situações, portanto, que são combustíveis fósseis, na maioria das vezes, né? E tudo que é química orgânica leva carbono, então é tudo uma circunstância aí cíclica, e esse ano, então, a gente emitiu bem menos do que podia ter emitido. Mas no ano passado, nós emitimos mais do que era permitido. A gente não conseguiu limitar a incidência. A gente pode usar uma para compensar a outra. Mas o mais normal, quando não tem pandemia, é que a economia continue sempre trabalhando mais ou menos a mesmo vapor. Claro, você pode ter crescimento econômico, você pode ter uma recessão, mas há uma atuação econômica mais ou menos intensa e mais ou menos estável. Esse mercado de carbono permite, por exemplo, a uma nação em desenvolvimento como o Brasil, que não conseguiu implantar mecanismos adequados de preservação ambiental, nós poderíamos comprar crédito de carbono de um estado de economia eminentemente agrícola que tem crédito de carbono para vender. Eles podiam emitir, sei lá, Y e emitiram Y sobre 2, a metade do que eles podiam. Eles vendem esses créditos para os estados mais industrializados ou aqueles mais poluentes e recebem dinheiro em função disso, o que, de algum modo, ajuda a economia daquela nação. Então, são mecanismos que os homens foram inventando para fazer as coisas funcionarem e para preservar o meio ambiente. Depois do grande sucesso da Eco 92, nós tivemos ainda duas outras conferências. A Conferência de Joanesburgo 2002, que foi um certo fracasso, não houve tanta repercussão, não houve tanta gente, não houve um bom resultado. Depois nós tivemos também a Rio +20, a Rio 2012, que aconteceu então no Rio de Janeiro, 20 anos depois do término da Conferência do Rio de Janeiro de 92, e que também não foi uma conferência muito bem sucedida. Mas, nesse meio tempo, nós assistimos à assinatura do Protocolo de Quioto, recentemente a Convenção de Paris, que os Estados Unidos ratificaram durante o governo Obama. O atual presidente resolveu denunciar o tratado, mas o presidente eleito já avisou que no dia 20 de janeiro, a primeira medida que ele vai tomar é a de recolocar os Estados Unidos na Convenção de Paris sobre mudanças climáticas, meio ambiente, etc.
Então, essas temáticas são cíclicas, elas vão e vêm, mas há uma consciência forte dos estados, no sentido da necessidade da preservação, sem que isso afete o interesse dos estados não desenvolvidos economicamente a perseguirem o seu desenvolvimento. Daí a ideia que foi lançada lá em 72 em Estocolmo, da chamada do chamado desenvolvimento sustentável, certo? Então, são aspectos relevantes da proteção do meio ambiente e que, de algum modo, foram sendo cuidados pelos estados na medida das suas possibilidades, mas, como eu disse, sem grande sucesso. Sem grande sucesso, justamente porque não existe uma organização internacional que se ocupe disso exclusivamente, não existe consenso fácil nessa matéria, porque envolve questões de industrialização, de desenvolvimento econômico. Agora, apesar de não ser assim algo tão bem sucedido, e a gente tem inúmeros problemas ambientais, e é nesse sentido que eu digo que não houve muito sucesso, se a gente olha para a realidade de Cubatão nos anos 80 e olha hoje, você fala, não, realmente as coisas melhoraram, podem tão longe do ideal, tão longe de uma situação equilibrada, mas houve uma melhora e uma melhora razoável do ambiente, dos ecossistemas, dos aspectos relacionados à, enfim, à poluição ambiental, muito embora problemas seríssimos remanesçam. O aquecimento global, né, apesar de haver certo negacionismo mais recente, todos sabem que a Terra está cada vez mais quente, muito embora também seja verdade que no dia 19 de novembro está esse friozinho que está hoje, né, que está desde ontem, em São Paulo, é algo inusual, mas o aquecimento global é uma realidade. Além disso, outras questões são bastante preocupantes e decorrentes do aquecimento global, como o derretimento das calotas polares norte e da cobertura do continente antártico na calota sul, e isso amplia o nível do mar, e já se fala, inclusive, que algumas cidades litorâneas terão uma diminuição territorial daqui a algum tempo. Claro que não é uma coisa que vai acontecer de hoje para amanhã, talvez nós não vejamos isso, mas as próximas gerações possivelmente verão um avanço dos oceanos por conta do aumento do volume de água, já que o gelo das calotas polares está derretendo. Então, é de fato um assunto preocupante, mas é um assunto que está sendo analisado pelos estados na medida em que eles conseguem avançar num consenso que nem sempre é fácil de ser alcançado, mas que tem produzido resultados melhores do que aqueles que se poderia imaginar quando termina a Conferência de Estocolmo de 72, que foi, apesar do discurso oficial de nós termos conseguido chegar à definição de princípios importantes na proteção do meio ambiente, mas foi uma conferência que naufragou, digamos assim, ela não conseguiu produzir nada de muito concreto. Quem vai, de fato, avançar é a Conferência Rio 92, com a aprovação dos acordos sobre mudanças climáticas e a definição de parâmetros adequados para o enfrentamento dessas questões. Tá bom?